Lembrando que o projeto Brasil Sem Alergia, ele já existe há quase 15 anos e nós estamos então inaugurando uma nova fase do projeto Brasil Sem Alergia, que é a fase itinerante. Essa fase é a fase onde nós estaremos em várias cidades, várias localidades, como já temos feito anteriormente, mas agora, nesse ano 2021, vamos intensificar muito as nossas atividades, né? E a fase itinerante, ela vai levar à implementação de unidades fixas. Caso a população realmente tenha bastante interesse pelo projeto, a gente conseguiria, então, implementar unidades físicas com apoio da ABA, Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, que é uma associação beneficente para captar recursos e, consequentemente, fazer com que nós consigamos atingir o máximo possível de pessoas na área da alergia, principalmente aquelas regiões que não são bem atendidas, né? Nosso foco não é grandes centros, nosso foco não é aonde já existe o paciente, o colega que atende muito bem o paciente, seja um colega que atende por via particular ou por convênios, ou seja como for, mas a nossa região é justamente ir aonde ninguém vai, para que a gente possa então trazer essa metodologia, que é uma metodologia já antiga, que já existe já há muito tempo, porém é pouco utilizada no Brasil e no mundo também. A gente vê isso no mundo, não é só no Brasil, né? O mundo ainda não conseguiu entender a importância da imunologia. Pode ser que com essa questão do Covid-19 a gente tenha uma mudança de pensamento, né? Você vê que as televisões não param de convidar imunologistas e infectologistas, porque sabem da importância do sistema imunológico em dia, do sistema imunológico ativo, do sistema imunológico realmente atuante para combater infecções, e não só infecções, né? O sistema imunológico hoje a gente sabe que ele tem uma função, um leque de funções enorme, né? Infecções, regulação da nossa imunidade, evitando então doenças autoimunes, doenças alérgicas, regulação inclusive do sistema hormonal. Muitas glândulas elas têm uma relação direta com o sistema imunitário, fazendo com que haja uma simbiose de atuação, aonde o sistema imunitário, estando regulado, estando direitinho, funcionando no seu pleno funcionamento, aquela glândula vai funcionar adequadamente, né? Evitar cânceres. A gente sabe que o câncer ele pode começar a se manifestar a partir do momento que o nosso sistema imunológico está desregulado. Ou seja, a imunologia realmente é uma área muito importante, é uma área que vai, a cada dia que passar, ser uma espinha dorsal da medicina, como outras áreas, principalmente com esse aparecimento dessas grandes epidemias e pandemias, porque a cada dia que passa o ser humano vive mais e, consequentemente, também acaba interagindo mais com a natureza, né, e destruindo a natureza, consequentemente. E essa destruição da natureza leva a um desequilíbrio de flora e fauna. E esse desequilíbrio faz com que aqueles vírus que estão adormecidos em determinados animais, eles possam, então, se manifestar e, consequentemente, causar doenças na grande parte da população. Então, o Brasil Sem Alergia justamente veio para isso, para tentar minimizar um pouco o sofrimento, porque se não fossem os imunologistas agora, né, como nós poderíamos atuar, como nós poderíamos realmente desenvolver uma vacina, como nós poderíamos orientar, mostrar, olha, tome vitamina D, a vitamina D ela funciona muito bem, ela tem uma ação imunomoduladora, ela é um esteroide, ela é uma substância que regula o sistema imunitário. Como é que funcionaria a nitazoxanida, como é que funcionaria a ivermectina, a própria também medicação, a polêmica hidroxicloroquina. Ou seja, precisam dos imunologistas, né, para poder entender esses funcionamentos e, consequentemente, orientar melhor vocês da melhor forma para que vocês consigam passar por essa pandemia do Covid-19 da forma mais branda possível e não tenham tantos comprometimentos nem traumas nesse período. Lembrando que nós estamos aí vivendo uma grande pandemia em Manaus, né, uma reativação dessa segunda onda, é uma segunda onda realmente terrível que está voltando para o Brasil, e entendemos que essa variação do vírus, a variação do Covid-19, do SARS-CoV-2, que está sendo apresentada em Manaus, é uma variação muito mais agressiva, né? Infelizmente, pensávamos que estaria somente ligado à questão da transmissibilidade, ou seja, seria mais fácil transmitir o Covid-19, mas a agressividade ela seria a mesma. Mas, infelizmente, o que a gente tem ouvido de relatos, é lógico que isso precisa ser colocado
em uma metodologia científica, em parâmetros científicos, para a gente realmente poder analisar os resultados de uma forma assim muito mais consciente, né? Mas os relatos médicos têm mostrado, de colegas médicos têm mostrado que é uma doença, infelizmente, mais agressiva do que essa doença que está cometendo o resto do mundo, o resto do Brasil, né? Principalmente na sua virulência. Parece que ela tem uma progressão muito mais rápida, ela não poupa muito aqueles pacientes que estariam teoricamente fora do grupo de risco, como crianças e jovens, e ela também teria uma progressão, uma velocidade, uma rapidez muito maior, porque ela tem uma virulência maior. E tendo uma virulência maior, consequentemente faz com que o paciente progrida mais rapidamente. Há 3 fases relativas ao Covid-19, né? Que é a fase infecciosa, ou seja, quando você pega a infecção e você começa a desenvolver a febre, aqueles sintomas iniciais. Você tem a fase inflamatória e depois você tem a fase trombótica, ou seja, que é a fase realmente muito perigosa, tanto a inflamatória quanto a trombótica. A inflamatória nós sabemos que você tem uma produção muito grande das chamadas citocinas pró-inflamatórias, dentre elas a interleucina 6 e outras também, mas a mais importante é a interleucina 6, e também ela acaba evoluindo para a fase trombótica, onde você tem então uma vasculite generalizada que favorece a formação de trombos e o paciente pode então falecer por causa dos trombos, né? Por tromboembolismo pulmonar, pode falecer por acidente vascular cerebral por causa dos trombos, pode falecer inclusive por infarto, né? Há casos relatados de pacientes com Covid-19 que têm apresentado miocardites, inflamação não só do pulmão, mas inflamação também do coração, ou seja, é realmente uma doença que está assustando a humanidade. É uma doença que nós precisamos tomar o máximo cuidado, manter as medidas preventivas, continuar utilizando máscara, continuar fazendo um certo distanciamento social, continuar lavando as mãos com sabão mesmo ou com álcool em gel, caso você esteja na rua, chegando em casa, tomando o chamado banho purificador, higienizar totalmente a sua roupa, né? Quando você chega em casa, não reutilizar aquela roupa, não ficar andando dentro de casa com aquela roupa, retirar aquela roupa inteira, colocar na máquina de lavar, até que essa vacina, ela consiga então, essas vacinas, né, consigam então diminuir um pouco a virulência desse vírus e consequentemente fazer com que ele se torne menos agressivo. Tá bom? Uma outra dúvida também é em relação à eficácia da vacina, né? Olha, vocês conhecem a minha opinião em relação ao que eu acho das vacinas, né? Eu, bem na verdade, sou um grande entusiasta da vacina de Oxford e a Sputnik também, porque a de Oxford quanto a Sputnik são híbridos, né? São vacinas feitas com a hibridização de 2 vírus, um vírus que é extremamente inócuo, que é o adenovírus associado. É um vírus que, inclusive, a gente consegue até tratar por terapia gênica de forma experimental pacientes com imunodeficiência combinada grave, que é um tipo de imunodeficiência horrorosa, extremamente difícil. E, ao mesmo tempo, nessa hibridização, esse vírus que é inócuo, ele consegue expressar a proteína S. E essa proteína S, por sua vez, ela consegue, então, especificamente, de forma muito específica, sem causar muitos efeitos colaterais no organismo, induzir uma resposta imunológica que parece que chega a 70%. Mas entendamos também, caso a vacina da China, né, a Coronavac, ela, apesar de ter uma resposta pequena de 50%, mas certamente ela acaba induzindo uma resposta imunológica adequada que diminui bastante estatisticamente a incidência de vírus de doenças graves, né? Vocês conhecem muito bem a minha opinião, né, em relação, tem até um vídeo que eu gravei sobre o que eu acho da vacina da China, o que eu acho da vacina de Oxford, a minha opinião pessoal, né, não olhando às vezes pelo aspecto científico em si somente, mas pela influência das questões geopolíticas na ciência, que é uma realidade. Infelizmente, a comunidade científica ela sofre essa pressão. Nós não notamos muito aqui em países democraticamente eleitos, mas em países onde você não tem uma democracia ativa, sólida, estável, a gente acaba ouvindo relatos de colegas cientistas que mostram uma certa pressão, mostrando um viés bastante ideológico e político, né, em cima desses colegas. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Mas se o Instituto Butantan está avaliando, se a coisa realmente mostrar que as vacinações estão sendo bastante seguras, eu acho que não há por que não tomar, até porque estatisticamente, apesar dela ter um índice pequeno de resposta, de 50%, ela acaba diminuindo bastante o índice de gravidade de doença, né? Porque você alguma coisa vai produzir, algum tipo de interleucina, que são substâncias
protetoras, algum tipo de anticorpo, algum tipo de imunidade celular, você vai produzir, você vai acabar se defendendo de alguma forma, então estatisticamente vai diminuir um pouco essa incidência de doença grave, né? Pelo menos é o que tem mostrado, tá bom?